E vocês sempre atuaram na área de televisão, cinema, internet? Ou não, internet não, né? Internet é mais recente. Assim, eu diria que eu acho que a internet, tipo, a atuação da internet veio pra, sei lá, profissionalmente, acho que 2000, posso estar falando besteira, 2015, por aí, assim, né? Acho que antes era mais a televisão e o cinema, teatro, né? Isso. Vocês sempre foram dessa área, assim, sempre atuaram nesse sentido, tipo... O meu começou com TV, e Uhum. aí foi pra teatro e depois foi pra cinema. E aí Ah, agora foi pra internet. Então, entendi. Eu já comecei de uma forma diferente, com comunicação mesmo, voltado para a área de comunicação em relação à publicidade, Ah, legal. essas coisas. E aí, por conta, eu era do meio do esporte. Eu comecei no esporte. Então, eu fui criando projetos para clubes de futebol, projetos voltados para atletas. E depois eu vi que a gente precisa criar, inovar, né? Ter criatividade, essas coisas. Aí, por necessidade, eu fui 100% para a área de televisão. E aí eu fui aprender, adquirir conhecimento, e aí foi fluindo. Uhum. E aí, com isso, você chegou você começou a trabalhar com isso, e aí quando que foi o momento que você percebeu que você queria entrar nessa área da televisão, assim? Bom, como eu estava muito com os atletas, né? Eu participava de algumas coletivas de imprensa, e aí eu comecei a pegar amor por aquilo. Que eu falei, cara, que legal, meu. Nossa, o pessoal ali meus atletas dando entrevista e tudo mais. Eu queria entender como que funcionava esse mercado. Se esse mercado ele ia dar rentabilidade. Aham. Porque quando a gente entra num mundo, independente qual seja a sua área profissional, você tem que pensar em negócio. E no que aquilo vai te dar de retorno. E aí eu busquei com alguns conhecimentos. Aí eu cheguei na televisão de uma seguinte forma. Criei um projeto. Aí eu falei assim, eu vou até a Rede Globo entregar esse projeto. Era um projeto de esportes. Aí como que eu chegaria até a Rede Globo para poder apresentar esse projeto? Aí eu não tinha meios ali de conhecidos dentro do jornalismo para poder apresentar esse projeto. Fui em algumas emissoras, bati na porta mesmo. Eu lembro que eu fui até o Rio de Janeiro. Aí foi eu e minha esposa, né? A esposa Samantha. Aí a gente chegou lá no Rio. Aí eu falei assim, putz, beleza, e agora? Como é que a gente entra na Rede Globo? Com quem que a gente fala? O que eu faço agora? Eu usei uma técnica. Eu via todo dia os créditos levantando ali no final. Ah. E aí eu pegava os nomes ali e falava assim, meu, peraí, deixa eu ver se eu acho esse cara aqui no Instagram. Achei esse cara no Instagram. Entrava em contato, desse cara passava para outro, até que eu consegui um contato dentro Caramba. da emissora. Aí que ali começou todos os projetos eles serem desenvolvidos. Aí eu passei por Band, a Rede Brasil de televisão, algumas afiliadas, ainda não o SBT, né? Mas a gente tem projetos para fazer junto com o SBT. Fora isso, existem os canais por assinatura, né? Então teve o canal Uhu, que é um canal de esportes, né? Muito bom, por sinal. E ali que foi veiculado o primeiro projeto. Então foi o primeiro projeto que saiu ali, que eu fiquei responsável por uma minissérie, foi dentro do canal Uhu, lá no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro lá ele tem uma expansão gigante em relação à mídia televisiva. Então, por exemplo, tinha um programa que era veiculado no SBT do Rio, que chamava Surfland, que era fantástico, tinha vários conteúdos voltados para o esporte. Então ali eu fui pegando, eu falei, eu quero seguir essa área do esporte. Lá no Rio de Janeiro mesmo eu fiz Master em Gestão e Marketing Esportivo, porque eu não sabia qual que seria o meu futuro, então eu tinha que me preparar. Eu já estou no Rio de Janeiro mesmo, então deixa eu aproveitar todas as oportunidades que eu tenho aqui. E dali em diante eu fui conhecendo mais com pessoas. Por quê? Se você me dá uma oportunidade de me ensinar o que você já sabe, para mim é um grande conhecimento que eu adquiro e eu vou repassar e compartilhar esse conhecimento que eu tenho. Então a ideia hoje em dia, no momento atual que nós estamos vivendo, a gente tem que compartilhar conhecimento. Sim. Porque não adianta nada você ter conhecimento e você não fazer o uso do seu conhecimento. Para ele não vai servir de nada. Você vai morrer com o seu conhecimento. Você só vai ter conhecimento, né? Agora, quando você compartilha, aquele seu conhecimento ele é executado através de outras pessoas. Aí você pode ter pessoas como referência para você, como eu tenho, a Pietra também com certeza deve ter. Então, a gente vai tirando isso de exemplo para a gente poder chegar até onde alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, né? Porque isso eleva o nível também, né? Porque assim, vamos supor, a gente
hipoteticamente, nosso sonho. A gente é o maior podcast do Brasil. Só que a gente tá aqui... Não vamos falar mais com mais nenhum podcast, porque a gente é top 1, porra. Não vamos fazer nada. Só que se a gente chega num podcast que tá crescendo também, a gente faz tal coisa, a gente também, quando chegou nesse ponto, a gente começou a investir mais nisso. Aí eles vão lá e, mano, eles colam na gente. Então, assim, a gente tava aqui no nosso ponto de conforto, a gente é top 1. Foda-se. A gente compartilhou conhecimento com gente que quer crescer também na mesma área, chegaram na gente, a gente vai se sentir incomodado, a gente tem que mudar também. Então, assim, a gente compartilhando conhecimento, a gente evolui nós mesmos até, porque a gente vai começar, mano, a gente não pode parar. O que a gente fez até hoje é bom, só que tem gente correndo atrás também. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. E não é porque eles estão correndo atrás na mesma pista que a gente não vai ajudar eles também. Todo mundo tem que crescer na área, porque isso é bom pra eles e pra você também, porque vai dar mais visibilidade pro, sei lá, podcast, pro teatro, pra esporte, assim. Compartilhar conhecimento. Né? E você, assim, mano, eu não posso ficar parado, porque tem muita gente boa também no mundo. Então, assim, eu tenho que me destacar também. Então, você nunca vai ficar num ponto de conforto, entende? Aí eu acho bom compartilhar conhecimento. Eu já trouxe esse ponto várias vezes. Sim. E é legal. Sempre... É legal convidados trazerem também, porque eu acho isso muito foda. E a gente acaba aprendendo também, né? Uhum. Conforme Exatamente. a gente vai trocando experiência, a gente vai aprendendo um com os outros. Sim. Né? Exatamente. Aprende muito. Porque... Pô, a gente fez um ano de podcast, o tanto que a gente aprendeu só com os convidados, meu. Isso é uma verdade. puta... Cada episódio é uma puta troca de conhecimento, a gente sempre fala isso. Sim, sim. E aí você falou que você começou no Rio, né? Isso. E aí você também começou no Rio a fazer... Você já foi direto pra televisão ou não? Eu fui direto pra... É que assim, tá. é que nem eu falei, eu tenho 20 anos, mas sou atriz há 19. Então a primeira coisa que eu literalmente fiz, eu tinha 3 meses e eu tava no colo. Um comercial que eu tinha 3 meses. E aí, acabou que eu entrei um pouco pra publicidade, eu fiz algumas fotos aqui em São Paulo, né? Eu morava aqui. Só que minha mãe me tirou da área quando eu tinha uns 6, 7 meses de vida, porque, querendo ou não, é um meio muito difícil, né? É um meio muito difícil de se lidar com as pessoas desse medo. Então, nem as crianças, né? É mais os pais das crianças. Tem muita inveja, tem muita coisa ali no meio que minha mãe não achou saudável pra uma criança, né? Pra um bebê. E aí, acabou que ela me tirou e a gente foi morar no Guarujá. Aí a gente foi morar no Guarujá e eu tinha, acho que meus 3 aninhos ali, eu tava assistindo uma novela, que eu não vou lembrar o nome, mas era uma novela que a Bruna Marquezine era criancinha e ela chorava porque ela via os pais dela mortos e ela via os fantasmas dos pais dela. Não lembro o nome da novela, eu sei que ela chorava muito e tudo mais, e numa dessas cenas eu falei pra minha mãe que eu queria fazer aquilo. A minha mãe falou assim, chorar? Eu falei, não. Eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí minha mãe falou que eu comecei a colocar minha cabeça na TV e, tipo, eu ia atrás da TV e minha mãe falou assim, pera, é isso mesmo? E aí minha mãe correu atrás de agência e aí eu comecei a fazer publicidade e da publicidade eu fui pra uma série que foi feita aqui em São Paulo, na GNT, que é da Globo, né? Ela é filiada da Globo. Sim. E foi Modern, o nome da série. Então foi uma série de comédia que falava sobre paternidade, mais sobre maternidade, né? E aí eles queriam pegar muitos atores novos no meio. Eles não queriam pegar caras marcadas. Então meu pai foi o Rafinha Bastos. Ele nunca tinha feito nada na TV. E aí, a primeira trabalho dele na TV foi como meu pai na série. Camila Rafante também, nunca tinha feito nada. E essa foi uma série que durou 3 anos, foram 3 temporadas. A Clara Castanho participou também em determinado momento. E a Fernanda Concon também em determinado momento. E aí foi meu primeiro contato realmente com decorar um texto, com viver uma história, com realmente ter papai e mamãe de mentirinha. E aí foi uma coisa muito surreal, né? E assim, eu era pequena, eu tinha acho que, quando eu fiz, eu tinha acho que 5 aninhos, foi 5, 6 e 7. Caramba. E aí depois disso foram me abrindo algumas outras portas, inclusive eu pra própria Rede Globo, e aí eu fiz uma participação na Ciranda de Pedra, que foi uma novela também. Eu fiz uma participação em Santos, eu não cheguei pro Rio de Janeiro. E acabou que com isso, fiz essa participação, depois eu fui chamada pra fazer um outro teste, e era engraçado que eu e Clara Castanha, a gente sempre teve um biotipo muito parecido. Então a gente sempre ia pros mesmos testes, e a gente sempre ficava editada. Se uma não pegava, era a outra que pegava. E aí aconteceu isso com essa novela das 9, inclusive, que era uma personagem infantil, que era meio que a malvadinha, esqueci o nome da novela. Qual? Foi das 9. Eu não vou lembrar.
Tem a Vida da Gente. Não, foi Ciranda de antes. Pedra. Foi antes. Foi depois de Ciranda de Pedra. Enfim, eu não vou lembrar. Mas aí ficou entre nós duas e acabou que ela pegou. E só que isso me decepcionou muito. E eu era criança e eu fiquei muito chateada. Então eu já dei de cara a cara com uma oportunidade que eu não passei. E eu fiquei muito mal. E minha mãe falou. E eu não passei, eu fiz corpo mole, sabe? Eu ficava tipo, ai, tô com preguiça, ai, não quero fazer agora. Criança, 8 anos, criança. E eu sei que eu não peguei, muito por esse, ai, não quero agora. E aí minha mãe me fez assistir quando a novela estreou. Minha mãe me fez assistir e eu chorava. Caramba, meu. Ela falou assim, viu, ó, era pra ser você. E eu chorava. Nossa, se acontecesse comigo, eu ia falar assim, agora eu quero entrar de qualquer jeito na televisão. Eu acho que foi a melhor coisa que sua mãe fez.